diversas partes do relatório. Então, assim, todo relatório de inteligência, ele exige que você seja direto, objetivo e claro. Você tem que usar termos que as pessoas que vão ler, a pessoa que vai ler, ela vai entender o que você está querendo transmitir com aquela linguagem, né? Com aquela construção que você fez. Aqui eu tenho vou ler rapidinho para vocês, né? O método Platt já com uma versão que eu fui adaptando, é um pouco da versão que está na minha dissertação, né? Mas eu dei uma limpada aqui para não direcionar para aquilo que eu pesquisei na dissertação, que foi o caso dos veículos de comunicação, né? Onde eu pude descobrir que nenhum veículo de comunicação grande do Distrito Federal ele tinha uma área de inteligência ou ele tinha a liderança. A liderança era sempre por uma questão financeira. Eles conseguiam executar muito bem a área de marketing, então isso fazia com que eles conquistassem mais pessoas e tal, por mais que no meio do caminho eles perdessem aquelas pessoas, aqueles clientes, conseguiam fazer campanhas, né, estar presente, né? Então isso era uma questão financeira. A partir do momento que eles tirassem que eles perdessem esse poder financeiro, eles perderiam também a liderança do mercado. Então, para vocês conhecerem um pouquinho dos princípios do método do Platt, né? Objetivo, planejamento e coleta de informação, simplicidade, coleta de informação junto aos envolvidos para entender as demandas de interesse da sociedade civil e outros departamentos da organização, unidade de comando, identificação do responsável pela recepção, análise e decisão das ações, ofensiva, aferição da satisfação dos envolvidos, manobra, oferta de produtos formatados por meio de atividades de unidade de comando ofensiva, subsidiando a organização e suas ações de eficácia para o cumprimento do objetivo organizacional. Aí, o sexto princípio é o de massa, integração de setores da organização para a fidelização, né, dos usuários, a economia de força, potencialização dos esforços das equipes de colaboradores, surpresa, proposição de ações e projetos inovadores para atrair potenciais clientes, segurança, definição prévia dos acessos às informações pelos decisores da organização, promovendo a segurança dos dados inseridos no sistema com hierarquia de senhas, validação e limitação da interação de dados. Então, assim, na verdade, quando a gente fala desse item segurança, a gente está buscando ter segurança pessoal e patrimonial, né? Para que a empresa tenha a garantia de que ela não seja surpreendida por algum evento, né? Aqui a pesquisa para a produção de informação estratégica, segundo o Platt, né? Tem o levantamento geral, depois a definição de termos, que é uma coisa muito importante, para você não usar termos que façam com que o decisor ou um colega seu vai entender que aquilo que você disse não é bem aquilo, ou interprete e crie um outro conhecimento. Existe na área de informação, a gente é muito cuidadoso com isso, né? A informação é que cria conhecimento. O ser humano é o único que é capaz de pegar várias informações e transformar num conhecimento. Não existe outro ser que consiga executar esse processo, né, de criar, a partir da informação, você criar conhecimento. O terceiro é a coleta de informações, né, a interpretação dos informes e coleta de informação de forma legal. Formulação de hipóteses, então, por exemplo, no caso da merenda escolar, a gente cria hipóteses a partir dos dados e informações que a gente coleta e entrega para o Ministério Público.
que tem a capacidade de, com uma investigação mais aprofundada, chegar lá no setor e pedir, olha, eu quero ver essas notas, eu quero ver a nota de empenho, eu quero ver a conta bancária, eu quero ver... fez esses comandos, né? E aqui já na sexta fase, né, que é a área horizontal do método Platt, tem as conclusões e a apresentação. Platt refere-se à hipótese como um modelo de um sistema de lógica que facilita a compreensão e permite o acúmulo de experiência. O modelo proporciona base para o entendimento, mostrando as relações de fatos ou acontecimentos isolados. O modelo satisfatório sugere sua expansão porque proporciona fundamento sólido para a previsão de novos fatos ou acontecimentos. Então, assim, quando você se vê, na verdade, quando você produz informação, você precisa ter um mentor para fazer junto com você durante um tempo. Outro dia um colega me perguntou se eu tinha uma apostila que ensinasse o método Platt. Eu falei para ele assim, olha, vai ser difícil montar uma apostila, porque não é simplesmente você ler lá o método, e aqui o que eu li para vocês, eu transformei, né, na minha dissertação, eu coloquei de uma outra forma, o nome do princípio está original, mas a tradução dele eu deixei aquilo que eu escrevi na minha dissertação. Então, assim, quando você começa a aplicar o método, você tem uma insegurança, você tem que, como eu tive professores na Associação Brasileira de Inteligência que eram da inteligência brasileira, 30 anos na contra-inteligência, o outro tinha sido da inteligência da Marinha. Então, eles contam casos de como eles produziram informação. E foi isso que foi me levando a ficar totalmente apaixonada por isso, que é pegar o método Platt e você seguir aquele roteirinho ali, escrever os nomes dos princípios e, já sabendo a definição de tudo, né, você entender, por exemplo, como que uma pessoa, um marinheiro que trabalhava num navio brasileiro, que saía da costa brasileira e chegava na costa russa. E isso era um percurso que a Marinha Brasileira tinha que fazer, por monitoração de mar e etc. E a observação de um chefe dentro do navio, tinha um chefe que eu conheci, ele mora aqui em Brasília até hoje, e ele contava para mim que ele fazia observação, ele observava esse marinheiro que trabalhava na cozinha, que era subalterno a ele, mas era um marinheiro chefe de cozinha do navio. E ele observando esse marinheiro, e a observação é uma forma de você coletar informação, ele observando esse marinheiro, ele começou a perceber que quando ele estava isso é até um caso bem parecido com o que Platt conta dentro do livro que ele escreveu, que o marinheiro, quando chegava perto da costa, onde eles iam parar 2 dias, 3 dias para abastecimento, compra de gêneros, né, alimentícios e tal, o marinheiro, à noite, sempre à noite, ele saía e ia passava a noite fora, e sem sol. E acaba que ele encontrava com uma pessoa da inteligência russa e ele passava informações brasileiras para essa unidade, né, russa de inteligência que fazia o monitoramento de alguma coisa aqui no Brasil. Bom, organizações voltadas para o conhecimento, isso
aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Informações são transformadas em conhecimento pelo ser humano. E nas organizações baseadas no conhecimento, todos devem ter responsabilidade pela informação e pelo fluxo que relaciona quem produz e quem consome a informação. Por isso, a plataforma tecnológica, onde se identifica quem logou e quem saiu da plataforma, né? Se desligou da plataforma, para que a gente saiba quem é que foi o autor daquilo ali, quem passou por último naquele ambiente. Durante anos, as abordagens cognitivas de vários autores tentaram explicar como ocorre a mudança de um estado de conhecimento sob o efeito da informação e concluíram que a plenitude da capacidade cognitiva ela se desenvolve com interações entre pessoas da comunidade. Então, assim, é importante que você compartilhe o seu conhecimento, que você veja resultados, que você mostre para outra pessoa, porque outra pessoa pode ver aquilo que você está vendo de uma outra forma, pode te ajudar a construir uma coisa melhor, né? Os métodos tradicionais de criação de estratégias levam a empresa para a utilização do método clássico da tomada de decisões estratégicas, ela não tem sido suficiente para a manutenção das posições organizacionais em ambiente competitivo atualmente. A gente percebe muitas empresas que fecham, né? Muitas empresas que se desviam daquele caminho que ela vinha tomando. E esse mesmo método tem um foco na definição antecipada de ações para evitar a concretização de problemas, né? O método PLAT. Como afirmam vários autores, a incerteza parece ser uma regra nesses casos, com o envolvimento da comunidade executiva na solução de problemas. Então, assim, no entendimento das empresas líderes, e eu tive muito de perto essa experiência, se você perde tempo arrumando aquilo que é problema ou refazendo uma tarefa que podia ser bem feita pela primeira vez, você está perdendo tempo de executar algo que pode te levar para o sucesso, para mais resultados financeiros, inclusive, né?